E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 1. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, após Teo Hakeshir entrar na sala. Hakeshir falou, Pluton, isso foi uma grande surpresa. Eu não esperava que o rei feiticeiro viesse no meio de nossas discussões. Ele notou alguma coisa. Aizashi falou, eu não tenho tanta certeza sobre isso. Naquela manhã, Aizashi passara a rotina diária de encontrar Hakeshir logo cedo para trocar informações. Desde que a cidade caiu sob o domínio do rei feiticeiro, eles só se encontraram pela manhã. A razão para isso foi porque eles acreditavam que a maioria dos mortos-vivos não gostava do sol. Ainda assim, depois de ver o exército de mortos-vivos patrulhar as ruas, eles sabiam que era pouco mais que uma maneira de tranquilizar suas mentes. Suas reuniões eram essencialmente realizadas com o propósito de trocar notícias, sem considerar os futuros movimentos da Guilda dos Aventureiros e da Guilda de Magia. Ou melhor, desde a fundação do Reino Feiticeiro, todos que podiam fugir já haviam partido para o Império e o Reino. A Guilda de Magia também transferiu todos os seus itens mágicos para fora da cidade, com apenas alguns membros ficando para trás. Em outras palavras, a Guilda de Magia dessa cidade estava efetivamente dissolvida. No entanto, ainda havia muito que precisava ser discutido no campo da análise de informações. Embora os aventureiros não estivessem particularmente ligados a países, eles ainda poderiam continuar como antes, agindo de dentro do Reino Feiticeiro. O Reino Feiticeiro enviaria saqueadores atrás dos antigos cidadãos desta terra que estavam ocupados fugindo. Se conseguissem atravessar a fronteira com sucesso, o Reino Feiticeiro exigiria a extradição dos refugiados a nível nacional. E o que seria dos Magic Casters? Como eles poderiam lidar com essa situação sem sacrificar Momon, que agora era residente aqui? Além disso, como a Guilda dos Aventureiros deve tratar a Momon? Os templos permaneciam em silêncio, sentindo que o rei feiticeiro também se afastava deles. No entanto, isso continuaria no futuro. Eles liderariam um movimento de resistência contra ele. Cada uma dessas perguntas era desafiadora, o que sobrecarregava seus cérebros até o limite, sem nada para mostrar pelo esforço. No entanto, seria problemático se eles não fizessem nada e simplesmente deixassem as coisas acontecerem. Os templos eram particularmente problemáticos nesse aspecto. Poderiam os templos realmente aceitar seu inimigo mortal, um morto-vivo, como seu rei? Eles mantiveram a paz por enquanto, mas isso, por sua vez, amedrontava ainda mais as pessoas. Além disso, havia as facções religiosas dos países vizinhos. Se as coisas corressem mal, eles poderiam decidir, unilateralmente, declarar uma guerra santa com os templos, dentro do Reino Feiticeiro, servindo como uma quinta coluna. Essa situação teve uma chance de acontecer. A razão pela qual não havia ninguém aqui para representar os templos foi porque a sua posição sobre o assunto não estava clara. Embora fosse fácil chamá-los, seria ruim se eles acabassem sendo atraídos para outra coisa. Dito isto, nenhum dos dois achou que os templos seriam realmente capazes de derrotar o rei feiticeiro. O que os incomodava seria um massacre que certamente se desdobraria depois que eles tentassem. Ainda pior, eles temiam que isso resultasse em Momon, a espada do rei feiticeiro, massacrando todos eles. Além disso, como eles curariam as feridas nos corações das pessoas do país, depois que algo desse tipo acontecesse? Assim que suas cabeças estavam doendo com essa confusão caótica de eventos, o rei feiticeiro havia chegado. Aizashi falou, no entanto, Sua Majestade parece ter sentido a sua presença aqui. A melhor prova disso foi o riso do rei feiticeiro quando ele olhou para o quarto ao lado. Aizashi falou, se dermos azar, tudo que conversamos pode ter vazado. Hakeshir falou, o que isso significa? Aizashi falou, exatamente o que você pensa. Ele também queria que você ouvisse as palavras dele. A acústica desta sala estava sintonizada de tal forma que tudo o que se dizia aqui podia ser ouvido na outra. Por causa disso, Hakeshir, que estava escondido no quarto ao lado, deveria ter ouvido tudo o que os dois haviam dito. Hakeshir falou, você acha que ele poderia estar enganado? Aizashi falou, não, isso é impossível.
Até certo ponto, ele deveria ter sentido que alguém estava lá. No entanto, Sua Majestade pode ter pensado que era alguém dos templos. Agora há pouco, ele estava mais confuso do que chocado, devido à rapidez da situação. Quando ele pensou nisso, tudo que ele sentiu foi arrependimento por suas ações. Como ele queria rir de si mesmo, alguém que escondeu seu amigo fora do caminho. Ele deveria ter convidado Rakeshir para fora, para que os três pudessem falar o que pensavam. Claro, o rei feiticeiro provavelmente não havia colocado todas as suas cartas na mesa ainda. No entanto, ele havia declarado suas opiniões a um mero cidadão com o porte real de um governante. Como ele se apresentaria em contraste? Enquanto observava Aizash franzir as sobrancelhas, Rakeshir perguntou friamente: "Então, o que você fará em seguida?" "Não, eu já sei. Afinal, você costumava chamá-lo de o rei feiticeiro, mas agora você se refere a ele respeitosamente." Aizash falou: "Você não acha que alguém pode estar escutando nossa conversa?" Rakeshir falou: "Você não acha que é a razão pela qual estou lhe dizendo isso agora?" Aizash falou: "Será que eu estava magicamente encantado?" Rakeshir falou: "Não estou confiante em descartar completamente, mas acho que não. O encanto mágico é limitado no tempo, e mesmo que o rei feiticeiro quisesse sustentá-lo, ele provavelmente não seria capaz." Aizash falou: "Então, novamente, pode ser possível para Sua Majestade." Rakeshir falou: "Que isso, cara? Dá um tempo. Isso seria uma verdadeira dor de cabeça, se fosse verdade. Afinal, essa seria magia do 8º nível, ou mais, o reino pertencente a deuses." Os dois riram brevemente, e então, Aizash retomou sua expressão séria. "Acredito que ajudar Sua Majestade nesse assunto é uma boa ideia." Rakeshir falou: "Mesmo que isso resulte em você e a todos cúmplices em invasões a outros países." Aizash falou: "Não é natural que as nações fortes subjuguem as mais fracas." Rakeshir falou: "Então, você sabe que isso vai resultar em tragédia, e optou por permitir isso." Aizash falou: "As coisas podem não necessariamente se desenvolver dessa maneira. Afinal, já que Sua Majestade assumiu o controle deste país, quem entre nós está em pior situação?" Rakeshir ficou em silêncio. O surpreendente foi que ninguém neste país poderia dizer que eles estavam em uma situação pior do que antes. Rakeshir falou: "Não há aventureiros que perderam seus empregos por causa disso." Aizash falou: "Bem, você está certo, mas não é uma grande perda. Vamos lá, eu mesmo já me demiti." Rakeshir falou: "Isso é verdade." Eu falei sem pensar. Ainda assim, dado que esta era uma oportunidade tão rara, por que você não perguntou ao rei feiticeiro o que ele achava sobre os templos? Aizash falou: "Vou ter que explicar isso." Bem, se Sua Majestade decidisse que eles eram um incômodo e decidisse destruí-los por causa de algo que eu dissesse, eu teria que viver o resto da minha vida sabendo que causei um grande massacre. Como você acha que eu poderia viver comigo mesmo se isso acontecesse? Rakeshir falou: "Você acha que o rei feiticeiro é alguém que faria uma coisa dessas?" Aizash falou: "Não. Na verdade, eu diria que é o oposto. Sua Majestade é muito racional, ao ponto de ser bastante chocante. A tal ponto que às vezes me pergunto se aquele rosto morto-vivo que ele mantém foi realmente feito por magia. Sim, me lembra quando eu falo como Mondono." Rakeshir falou: "Bem, isso seria uma desconsideração para Momodono." Aizash sorriu fracamente ao ver seu velho amigo com uma expressão descontente no rosto. Aizash falou: "Bem, isso é verdade. É desrespeitoso comparar um herói da humanidade ao rei feiticeiro morto-vivo. No entanto, quando você considera que ambos são seres de poder sobre-humano, eles parecem bastante semelhantes. Se eu tivesse que descrevê-lo, sim, posso sentir a mesma presença ao seu redor, uma que apenas essas entidades extraordinárias poderiam irradiar." Rakeshir falou: "Entendo. Isso faz sentido quando você coloca dessa maneira." Os dois lembraram a forma daquele grande herói. Então, depois daquela breve pausa, Aizash olhou diretamente para Rakeshir. Aizash falou: "Rakeshir, se você não deseja ajudar Sua Majestade, posso incomodá-lo para não vir mais aqui." A razão para isso quase não precisava ser dita.
Afinal, a sala de Ainsash pode muito bem ser usado para armazenar dados relativos à administração nacional do reino feiticeiro. Permitir que pessoas de fora entrassem e saíssem de tal sala definitivamente não era apropriado. Além disso, as palavras do rei feiticeiro que causaram um impacto tão grande no coração de Ainsash também foram ditas a seu velho amigo. A nova visão dos aventureiros de que ele havia falado era brilhante e gloriosa. No passado, havia aventureiros que haviam pisado em terras desconhecidas. No entanto, a maioria deles morria longe de suas casas ou tinha desistido em face da realidade. Apenas um punhado de pessoas poderia realmente fazer uma coisa tão perigosa. Mas agora, o rei feiticeiro, o Magic Caster, que exerce o poder absoluto, estava oferecendo seu total apoio a eles. Isso abriu uma nova perspectiva de possibilidades para eles. Contida dentro disso, estava a possibilidade de se tornarem verdadeiros aventureiros. Depois de uma breve pausa, Rakeshir finalmente falou. Eu digo, Ainsash. Você sabe que a guilda de magia nesta cidade está praticamente dissolvida, certo? Ainsash falou, então é isso. Rakeshir falou, então, por favor, permita-me apoiá-lo com todas as minhas forças, como seu antigo companheiro. Depois de tudo isso, por que não vamos explorar o desconhecido também? Ainsash riu e falou. Pense na nossa idade, no entanto. Ruru estaria realmente disposto. Rakeshir falou, por que não? No entanto, você terá que falar com Sua Majestade e convencê-lo a não colocar uma restrição de idade na guilda dos aventureiros. E assim, os dois encherão a sala com uma risada alegre. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.